Bom dia, bem-vindo a mais uma jornada de lições. E hoje é feriado, quarta-feira, mas não podemos deixar de nos alimentar da palavra de Deus. Afinal, nós nos alimentamos todos os dias, não é verdade? E você é o meu convidado, minha convidada para fazer parte dessa jornada de lições. Se você não me conhece, é novo aqui no canal, meu nome é Regiane Cruz e seja muito bem-vindo à jornada de lições. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto bastante interessante, porque a palavra de Deus sempre tem algo novo para o nosso coração, combinado? Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. Combinado? Bora lá então para nossa meditação de hoje. Bom, hoje eu quero falar sobre algo muito legal, GPS. Quem aí gosta de usar GPS? Quando se fala em GPS, já dá uma alegria, né? Porque você fala assim, meu Deus, eu não sei como eu tenho que chegar em algum lugar. Mas aí você lembra do GPS, você já coloca ali e já chega no lugar, no destino aonde você queria chegar. Então eu queria falar sobre isso hoje, né? Qual a função do GPS e o que nós podemos aprender também com o GPS e também trazer aqui para o nosso dia a dia, para a nossa jornada de hoje, né? Como nós podemos usar o nosso GPS espiritual. Vamos lá então? Primeira coisa então que nós precisamos definir aqui, o que é o GPS, né? Qual é a função do GPS? Nós vamos ver também se o povo no deserto tinha GPS, não é verdade? Então nós vamos estar comentando aqui na jornada de hoje se o povo tinha GPS, se nós temos GPS, como utilizar esse GPS. Vamos lá então? Ora, GPS, qual é o significado? Sistema utilizado para navegação e aquisição de medidas precisas de localização geográfica e que fornece em tempo real as coordenadas de qualquer ponto da superfície terrestre. Então, esta é a função do GPS. Né? É você fazer o quê? Fazer você chegar com precisão na localização em que você colocou ali, né? Então ele fornece as coordenadas em tempo real para que você chegue ao seu destino. Vamos lá. O povo de Israel, eles tinham GPS, agora trazendo aqui para os nossos dias, né? Para a nossa meditação de hoje. O povo de Israel tinha um GPS? Sim, o povo de Israel tinha um GPS. E qual que era o GPS do povo de Israel? A nuvem e a coluna de fogo. Por quê? Porque a nuvem e a coluna eram a revelação do plano de Deus e os meios para guiá-los para onde eles deveriam ir. Ou seja, o povo não sabia para onde tinha que ir, eles sabiam que tinha que ir para uma terra. Mas como eles iam chegar nessa terra sem ser guiados e instruídos e orientados? Como se eles não sabiam a localização? Pela nuvem e pela coluna de fogo. Como nós sabemos disso? Se nós lermos lá em Números, né, no capítulo 9, no versículo 6 e no 17, vai estar falando assim que conforme a nuvem se movia, o povo se movia. Se a nuvem parava, o povo parava. E assim também a coluna de fogo. Então nós sabemos que ali Deus usava o que para orientar e para guiar o povo? Usava a nuvem. Então nós podemos dizer aqui que a nuvem e a coluna de fogo era o GPS do deserto, não é verdade? Que orientava, que falava para o povo, que direcionava o povo, né? Não falava, mas direcionava. Deus falava e direcionava o povo para onde eles tinham que ir. Então é interessante ver que Deus lhes proveu uma direção clara e um destino certo. De que forma? Falando através de Moisés e dando um sinal que era a nuvem e também a coluna de fogo. Então tudo isso nós vemos o cuidado de Deus, não é verdade? Em orientar o povo para que o povo não ficasse o quê? Perdido e desorientado. Por quê? Porque nós lermos lá em Números, fala assim que quando a nuvem parava um certo tempo, o povo também estabelecia ali acampamento. Mas quando a nuvem se movia, aí o povo levantava acampamento. Então a nuvem era uma forma do povo saber, bom, Deus quer a gente aqui porque a nuvem parou. Aí quando a nuvem se movia, bom, Deus quer que a gente continue, então vamos continuar. Então era essa forma no Antigo Testamento que Deus conduzia o povo de Israel. Mas e aí, nos dias de hoje, né? Agora Jesus veio, Jesus morreu por nós, fez o sacrifício por nós e nós não estamos sozinhos. Então vamos lá em João, no capítulo 14, vamos ler comigo João capítulo 14, nós vamos ler o versículo 3, o 4 e o 6. Olha o que diz. Se nós formos ler aqui João 14, né, Jesus vai falar, não se turbe o vosso coração, não é verdade? No versículo 1, credes em Deus e também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E no versículo 3, Jesus fala assim, ó, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E no versículo 4, Jesus fala assim, ó, e já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. E o versículo 6,
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Então aqui já fica uma direção muito clara daquilo que Jesus quer, né? Jesus falou assim: olha, eu vim, ensinei, instruí vocês, mas agora eu vou para o Pai. Só que eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou enviar o Espírito Santo para estar convosco todos os dias. E é necessário que eu vá, porque se eu for, eu vou vos preparar um lugar. Então Jesus, ele foi nos preparar um lugar, né? E ele fala assim, que nós já sabíamos qual era o caminho. Porque ele fala assim, ó, já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Que caminho? Jesus é o caminho. Então, se hoje nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos o caminho. Simples assim, não é verdade? Nós não temos como ter dúvidas sobre este caminho. Mas vamos lá. Lá em Isaías, no capítulo 7, no verso 14, tinha uma promessa sobre o Messias, tinha uma promessa sobre o Emanuel, que traduzido é Deus conosco, não é verdade? E lá em Mateus, no capítulo 1 e no versículo 23, se cumpriu essa profecia sobre Jesus, porque fala ali que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, queridos, nós não temos desculpa para falar que nós não sabemos para onde ir, né? Como assim? De que maneira não? Jesus veio, nos ensinou, nos explicou, falou que ele voltaria ao Pai para nos preparar um lugar. Se ele foi para nos preparar um lugar e se ele é o caminho, nós já sabemos o que temos que fazer e quem nós temos que seguir. Então tá. Então Jesus, ele veio para nos dar uma direção. Ele veio para nos mostrar a localização, né? Ele veio para quê? Para nos mostrar este caminho. Por quê? Porque nós temos que seguir o mesmo caminho que Jesus seguiu. Então vamos lá, Jesus através da sua palavra também nos indica e dá uma direção clara e um destino certo. Então qual que é a direção clara? A obediência. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus, nós precisamos cumprir os mandamentos da palavra do Senhor, porque Jesus falou assim, olha, eu sou o caminho e ele também é o verbo, ele é a palavra, então nós precisamos obedecer à palavra. Essa é a direção certa, essa é a direção clara. E qual que é o destino certo? O destino certo é o céu com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Se nós obedecermos, nós vamos ter um destino certo. E esse destino certo é com Jesus. Porque ele falou, eu vou vos preparar um lugar. Porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então o nosso destino certo é com Cristo. E isso é maravilhoso. Tem que alegrar o nosso coração, não é verdade? Então vamos lá. Jesus nos deu essa direção. Mas espera aí. O que tem a ver com o GPS? Calma que nós vamos chegar lá. Então, eu quero falar para vocês de 3 pontos que eu achei interessante aqui nessa meditação. Olha só, o povo, como GPS, ele tinha a nuvem, a ordem e a obediência na jornada. Então, o povo, para direcionar, eles tinham o quê? A nuvem. A ordem, eles tinham ali a ordem de Deus, falando para eles quando eles tinham que permanecer e quando eles tinham que sair do local. Porque Deus falava diretamente com Moisés, assim como fala uma pessoa ao seu amigo, né? O que diz a palavra de Deus. Então, eles estavam debaixo de uma palavra, e a palavra é Jesus. Então eles estavam debaixo de uma palavra. E a obediência da jornada, o que é extremamente importante, porque olha, queridos, não adianta ter a nuvem, não adianta ter a ordem, nós precisamos obedecer, não é verdade? A parte da obediência é nossa, então nós precisamos cumprir. Trazendo para os nossos dias e trazendo para nós aqui, eles tinham a nuvem, nós temos Jesus. Jesus veio, morreu aqui, né, por mim e por você. Eles tinham a ordem, nós temos a palavra, porque a palavra, como eu disse, que é Jesus, é o que nós temos que seguir. A palavra é o que nós temos que obedecer. Aqui, a obediência na jornada. E nós também, obediência na jornada. Por quê? Porque assim como o povo de Israel, eles levantavam um acampamento quando a nuvem se movia, nós também precisamos nos mover conforme o Senhor nos instrui, conforme o Senhor nos orienta, ok? Então é interessante que lá em Mateus, no capítulo 10 e no versículo 22, Jesus ele vai falar sobre a missão dos 12. E se você for ler ali todo o capítulo de Mateus, né, capítulo 10, o versículo, não apenas o versículo 22, mas se você for ler todo o capítulo, você vai ver que Jesus está dando as instruções, está falando para eles irem, para eles curarem, para eles evangelizarem, tá falando que tá dando para eles o poder de pisar serpentes e escorpiões, que é para eles curar os enfermos, limpar os leprosos. Jesus está dando toda a orientação. Só que ali também, Jesus está falando que às vezes alguns vão recebê-los, outros não vão recebê-los. Ou seja, durante esta jornada, durante este caminho, vai acontecer muita coisa, não é verdade? Não vai ser só flores, pelo contrário, vai ter aflições, vai ter aquele que vai receber a palavra, mas também vai ter aquele que vai rejeitar a palavra. Então Jesus está ali dando uma direção, uma instrução
instrução para os 12 na sua missão. E lá no versículo 22, vamos comigo aqui, Mateus, capítulo 10, versículo 22, eu quero ler com vocês. Odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas, todavia, no entanto, porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso nos dá um lembrete. Por quê? Porque o povo de Israel, mesmo tendo a ordem, mesmo tendo a nuvem, eles precisavam obedecer até o fim. Só que no meio do caminho, no meio da jornada, eles começaram a reclamar, a murmurar, a questionar o que Deus estava fazendo e não chegaram na terra prometida. Então, cabe a nós um alerta, não é verdade? Qual é esse alerta? De nós não ficarmos murmurando no trajeto, de nós não ficarmos murmurando na jornada, mas nós continuarmos e seguirmos em frente. Porque aqui fala que aquele que perseverar até o fim. Não é até o meio do caminho, não é até quando as coisas derem certo. Não é quando tudo estiver bem na minha vida. Não, é perseverar até o fim. Então nós precisamos ir até o fim e até o fim do trajeto. Lembra que eu falei para vocês do GPS? Então vamos lá. Por que eu falei de GPS? Olha que nós podemos tirar de lição para nós. GPS, graça para salvação. Por quê? Porque na verdade, como ele é um sistema, como eu falei aqui, utilizado para navegação de aquisição de medidas precisas, Deus usou a vida de Jesus, usou Jesus para fazer o quê? Fazer o sacrifício por mim e por você, que nós não teríamos condições. Então, para nós é de graça, mas não foi de graça para Jesus. Ou seja, Jesus foi o método utilizado para que Deus pudesse nos aceitar e nós pudéssemos nos aproximar a Ele, para que nós tivéssemos o quê? Medidas precisas de localização em toda a área da nossa vida. E essa localização é o Espírito Santo que Jesus deixou para mim e para você, para nós não ficarmos perdidos e desorientados, não é verdade? Para que nós tivéssemos o quê? A precisão e tivéssemos também em tempo real o que? As coordenadas de qualquer ponto da nossa vida. Olha que coisa tremenda, gente. Olha que coisa linda. Ou seja, Jesus, o Espírito Santo de Deus, é o que nos fornece tudo que nós precisamos. A localização, as coordenadas do ponto específico de cada área da minha e da sua vida. É Ele que nos direciona, é Ele que nos orienta. Eu preciso de ajuda com a família. É na palavra de Deus. Eu preciso de ajuda no meu casamento. É na palavra de Deus. No meu trabalho. É na palavra de Deus. Na minha emoção. É na palavra de Deus. Tudo e todas as coisas, a palavra de Deus tem uma resposta. Então é a graça para a salvação, o sacrifício de Jesus que nos salva. Porque lá em Efésios fala, né? Efésios 2:8 fala assim que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então essa graça foi nos dada de graça para nossa salvação. Então esse é o nosso GPS, a graça do sacrifício de Jesus e a palavra que nos instrui e nos orienta. Amém? Deus abençoe a sua vida e foi muito bom estar com você nesse feriado compartilhando da palavra de Deus. Eu te espero amanhã para mais uma jornada de lições. Então não se esqueça de compartilhar, de deixar o seu like, de se inscrever no canal e fazer parte dessa jornada maravilhosa. Deus te abençoe e até a nossa próxima jornada de lições.